Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com um gigante do podcast, o cara que é head, apresentador, incrível, ser humaninho de outra casta. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo Valente, apresentador do Fala Doutores. E aí, Ricardo? Fala, doutores! Obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Espero retribuir e contribuir para essa comunidade aí espetacular que vocês fazem parte. E como que você entrou na medicina, assim? Eu, quando era moleque, queria ser médico também, mas aí eu falei, eu não vou fazer cursinho para se formar no cursinho 4 anos para entrar na medicina. Se for para passar, passo de prima. Obviamente não passei, por isso que eu estou aqui fazendo podcast e produzindo conteúdo. Senão eu estava na mesa cirúrgica sendo neurocirurgião, que era o meu sonho de criança. Mas para você, como que era isso? Cara, minha mãe é médica. Tem na família. Minha mãe é médica. Minha mãe é endocrinologista, fez nutrição primeiro, depois fez endócrino. Meu pai foi alto executivo de telecom. E isso já me dá um panorama de que, obviamente, minha mãe conseguia estar mais em casa. Meu pai, como alto executivo, estava muitas vezes fora. Eu queria estar mais perto. Eu gostaria que o meu pai estivesse mais perto em muitos momentos da minha vida, como minha mãe esteve. Então, eu achei que indo para a medicina, isso seria um ponto. Número 2, com 6 anos de idade, cara, eu tenho uma catástrofe na minha vida em que eu virei um tocha humano, eu peguei fogo. Tinha na casa da minha avó, literalmente assim, isso. Na casa da minha avó, a gente tinha uma churrasqueira que era um barril cortado pela metade com apoio de base. O pessoal ficava fazendo churrasco, no final do churrasco ficava aquela brasa de resto e a gente ia torrar pão, eu e os primos. Super saudável, né? Super. De hoje em dia é super comum, né? Era para todos os responsáveis serem processados. Um primo meu foi querer aumentar a brasa, porque ela estava fraca, não estava resolvendo, e deixou cair a garrafa de álcool dentro da churrasqueira. Explodiu a churrasqueira, eu estava pro lado do vento, e o vento veio para mim, e eu literalmente virei um tocha humana. Comecei a pegar fogo, caí para trás. Cara, você tinha 6 anos. Tinha 6, 7 anos de idade. Não, eu tenho um parênteses aqui, na época que o álcool era 99%, né? Que hoje você não consegue comprar mais álcool 99%, que era o que a gente usava antigamente. Não, hoje tem questão do gel ainda, né? Eu caio para trás, caio na grama. Um tio meu, irmão da minha mãe, me pega, começa a me esfregar na grama. Não conseguiu apagar o fogo, me pegou e me jogou na piscina, e aí apaga o fogo, com todos os riscos que obviamente não foram analisados e ponderados na hora. Só que com isso eu tive queimadura inclusive de 3º grau, queimei o braço todo, queimei essa estrutura toda, o tórax foi todo preservado por causa da camisa, a camisa me protegeu. E o tratamento é você deitar numa banheira de permanganato e o cara pegar uma bucha e esfregar as cicatrizes. Nossa, que dor. E aí essa é uma memória muito forte que eu tenho na minha vida, cara. Porque minha mãe médica não conseguia ficar comigo na sessão. Eu ficava urrando. E o meu pai ficava de mão dada comigo. E eu lembro, eu estava no Hospital São Vicente de Paulo, cara, fazendo isso. Meu pai meio que vira a cabeça para não ficar de mim, tipo, caindo a lágrima. De tipo, mais... eu fazendo muita análise, né? Você vai voltando atrás e entendendo o porquê das escolhas. E a primeira vez que a presença foi tão importante dentro da saúde, e eu entendo por que eu gosto de ser presente com os pacientes, foi esse momento na minha vida. Com 13 anos de idade, eu fico com diabetes tipo 1, insulino dependente. Mas tem alguma relação com a tocha humana? Com a tocha humana, não. Que são os episódios do porquê da escolha da medicina. Tá. Que são muito marcados pra mim, cara. Eu fiz muita terapia pra entender isso. Eu fiz 3 vestibulares. Cara, todo ano eu passava pra engenharia. Eu fazia engenharia na PUC e fazia medicina no resto.
E aí eu passava pra engenharia e ficava todo mundo assim, cara, tá vendo que o destino tá te ser mandando ir pra engenheiro. outro lugar, cara? Não é isso, não é isso, não é isso. Falei, não, cara, pô, eu quero passar, quero fazer. Mas até então você não sabia a especialidade nem nada. Não tinha, só zero ser médico. especialidade, zero especialidade. Eu era quero mais ser médico. Eu era mais específico quando era moleque. Eu queria... Eu ia colocar... Óbvio que eu queria fazer endócrino. Até por causa da diabetes dos 13 anos. Então, poxa, eu queria arrumar uma cura para minha doença e, obviamente, que outras pessoas não tivessem aquele sofrimento que um parêntese. Eu era muito gordinho quando eu fiquei diabético. Eu perdi 10 quilos num mês. Hoje tem todos aí os tratamentos aí, que todo mundo tá perdendo 10 quilos em um mês, é a coisa mais simples do mundo. Sem canetinha. Sem canetinha. Mas eu perdi 10 quilos, então assim, foi ótimo. Eu fiquei super feliz porque eu fiquei fininho, né? Mas isso porque você começou o tratamento. Não. Na verdade, você tem uma perda de peso normalmente quando você abre quadro. Existem muitos pacientes diabéticos que abrem quadro com algum coma ou algum quadro mais grave. Mas é muito comum de você urinar muito. Então, meio que você vai desidratando, tá? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu perdi muito peso, aquilo teoricamente era positivo, e eu sou 7'9", então fiquei com 13, tava mais ou menos um boom de HIV. E, obviamente, que a minha ideia com os 13 anos de idade é que todo mundo ficava cochichando, porque eu tava perdendo peso. Ninguém sabia o que eu tinha. Esse é um ponto também engraçado, minha mãe fica revoltada que eu conto, mas ela negou muito o diagnóstico, né? Sendo endócrino, especialidade dela, fazia o diagnóstico, mas, pô, viu? Porque você tem muita fome, muita sede, urina muito e tem perda de peso. Então, são os 4 P's, né, da diabetes. Eu tinha todos e ela ficava naquela... E aí, obviamente, chegou no momento que era inegável, aí fez o exame, o diagnóstico era simples, aí você começa a tomar insulina e equilibra, mas tem a doença crônica que me traz as vontades aí que eu vejo da medicina. Tem o lado do mais difícil, que isso é inegável, né, dos cursos, né? Hoje vem mudando muito com o perfil da faculdade particular e tudo mais, muitas faculdades de medicina sendo abertas, então mudou muito esse perfil, mas é um curso muito concorrido. Então, aquele desafio... Você foi na Federal. Você estava na Federal. Aquele desafio de conquistar também era importante, né? Sim. Não tem importância nenhuma, mas era no momento. Não, pro adolescente, né, cara? Você fala, pô... Mas é muito novo, né, Douglas? Isso é um negócio que a gente tinha que mudar, né? O modelo norte-americano, por exemplo, de você fazer um ciclo básico de humanas, exatas, biomédica... O college, né? Que você vai testando outras coisas. Faz muito mais sentido, muito né? mais. Porque você consegue abrir tua cabeça, você escolhe ser biomédico. Não faz ideia, né? Quantas pessoas sabem o que um biomédico executa, né? E como você estava falando, pô, eu sou oftalmo hoje, a gama de subespecialidades que existem e acaba ficando muito nichado, ninguém faz a mínima ideia daquilo ali. Então, assim, a pessoa diz... Como é que escolhe oftalmo? É filho de oftalmo. E aí acaba seguindo. Né? Até porque tem questão de aparelhagem, né? E tudo mais. Acaba sendo uma herança indireta, né? Porque você continuar, sabe? Então, assim, para mim, ainda na questão da oftalmo, eu com 16 anos de idade tive um diagnóstico de hipertensão intraocular. Eu tenho glaucoma de uma forma mais leiga, né? O glaucoma é uma neuropatia óptica causada, na maioria das vezes, pelo aumento da pressão intraocular. Então, eu só tenho aumento de pressão intraocular, então eu sou hipertenso intraocular. Mas é mais prático falar que eu tenho glaucoma. Mas é só intraocular, não... Só intraocular, não tem nenhuma correlação com a pressão arterial. Entendi. Tá? Normalmente, os pacientes diabéticos, principalmente de mais tempo, eles acabam ficando hipertensos. Então, eu tenho hipertensão na minha família, herança, mas não, minha pressão arterial, ela é boa. E a atividade física nessa? Você nunca entrou em atividade, nunca fez esporte, alguma coisa do tipo? Sempre fiz. Então, assim, eu sempre fiz natação. Legal. Pequeno, odiava nadar, sei que você gosta, tá? Detestava contar azulejo. Nunca foi um negócio que... É terapêutico, pô. Não, eu tinha problema respiratório e aí vai fazer natação em decorrência disso.
Depois eu comecei a fazer vôlei. Cara, achei um cara que é mais bichado do que eu de saúde. Não. Eu sou... Caramba, bicho. Eu sou assim... Caramba. É aquela música do Zeca Pagodinho lá, o Zé Meningite, né? Não, eu sou apontado, cara. Eu sei disso. Tipo, cara, vou botar mais um negocinho. Eu acho que ele resiste, cara. Vou botar a cruz mais pesada nele, cara. Caramba, bicho. Mas aí, então, aí saí da natação, eu vou pro vôlei. Futebol, negação total. Não tem nenhum jeito pro futebol. Vôlei eu gostava muito. E aí depois faço a migração do vôlei. Cara, mais ou menos... Era pré-Copa 94. O Brasil foi campeão. Que aí eu fui fazer jiu-jitsu. Então, aí eu treino jiu-jitsu desde 94. Aí, os últimos anos, aí eu dei uma aposentada. Mas tá com a orelhinha inteira, pô. Não, então, eu treinei muito tempo com essa daqui. Do lado de cá, eu tenho ela meio baleada. Mas eu treinei muito tempo com protetor, cara. E atrapalha pra caramba. E era um pensamento da medicina. Porque eu considerava, e considero até hoje, é um preconceito? Mas... Cara, todo mundo te julga de aparência. Então, poderia me posicionar como o oftalmologista dos atletas do jiu-jitsu, mas acho que não é muito a pegada. Não tem tanto quórum assim, né? Não tem tanto quórum. E aí eu achei por bem ficar treinando muito tempo com protetor e atrapalha pra caramba, né? Porque você fica com a cabeça maior, né? Por causa do protetor. Então, sair dos estrangulamentos e afins... Fica com um alvo mais fácil pro seu oponente. Fica um alvo mais fácil. Mas aí foi sempre assim, cara. Então, eu sempre fiz muito esporte. Depois dessa perda, eu consegui manter peso bem e saudável, e era ótimo para a doença, né? Por causa da diabetes, fazer o exercício. Aí, cara, casa com... Eu tenho 16 anos de casado, em 2009 eu caso, aí tem filho, cara, aí larga, cara. Larga. Aí é o constrangimento que eu tenho que botar toda a minha sinceridade, que me é peculiar para os pacientes, que hoje caminhada, que é o que... É o que segura o rojão aí. É o que segura o rojão e malho no máximo 2 vezes na semana e nem tem malhado agora. Uma coisa legal, assim, quando a gente fala de saúde, até pra gente esclarecer, que tem muitas dúvidas sobre diabetes, né? Tipo 1, tipo 2. A 2 é mais quem consome muito doce e tudo mais, a 1 é mais genética, certo? Seria isso? Qual que é a diferença de uma pra outra, assim, como trata? Até pra gente dar um disclaimer aqui, quem tá com dúvidas. A diabetes tipo 1, ela é uma diabetes que ela é autoimune. Então, você tem uma deficiência na produção de insulina. Tá? A insulina é um hormônio produzido no pâncreas e tem umas células específicas que produzem esse hormônio. Esse hormônio, o que ele faz é pegar o açúcar, lembrando que todos os carboidratos são conhecidos como açúcar e se transformam como açúcar no final, não é o pudim, o sorvete e o brigadeiro, que se... O pãozinho, a massa. O pãozinho, a massa e tudo isso vai se transformar em açúcar no final. Então, eu tenho uma deficiência na produção de insulina e os pacientes de diabetes tipo 1, normalmente isso acontece em paciente mais jovem, e aí o pensamento de diabetes tipo 1 é de um paciente jovem, mas tem alguns pacientes mais velhos que também têm doença autoimune e acabam tendo essa deficiência. O paciente de diabetes tipo 2, ele já é um paciente que, como o Douglas estava colocando, por comer muito, ele engorda muito, e aí tem uma camada de gordura em volta da célula. E aí o trabalho de levar o açúcar do sangue para dentro da célula fica muito mais difícil. Então eu preciso de mais quantidade de hormônio para fazer o mesmo trabalho. E aí vai tendo uma certa deficiência. E muitas vezes você acaba, por produzir muito hormônio, tendo uma deficiência na quantidade de hormônio produzido. Porém, a questão de tratamento, o diabético tipo 1, ele quase que obrigatoriamente precisa tomar insulina artificialmente. Porque não produz. Porque não produz. Existem alguns pacientes que produzem pouco, mas na grande maioria esse é o pensamento. Já o diabetes tipo 2, ele consegue não tomar medicamento muitas vezes se fizer uma dieta calórica. Se ele não comer carboidrato. Então, por isso que tem muita história de, não comer o pão, não comer o macarrão, fazer uma dieta mais de salada. E esse até é um pensamento, aí trazendo para o diabetes tipo 1, diferença de modelo de tratamento europeu e norte-americano. O modelo norte-americano é, dar remédio e vive a tua vida. Então, você pode ter uma vida normal
que eu garanto aqui nas injeções. O modelo europeu, ele já acaba tendo um pensamento de, vamos ter uma alimentação mais saudável e não depender tanto da questão da medicação. Sem julgamento do que é certo e Mas que é olha errado. o paradoxo, né? Hoje a indústria maior farmacêutica de tratamento de diabetes é europeia, né? Que é a Novo, que criou aí o tão famoso Ozempic e agora você fala, cara... Faz todo sentido. Também, né? Insulina também. E assim, agora faz todo sentido quando você fala da diferença de um para o outro, porque que um Ozempic cuida mais da diabetes tipo 2. Porque se é a gordura que tá ali e você emagrece, melhora, agora você que tá ouvindo aí desse lado, sabe por que a canetinha tá funcionando para você. Não, mas a canetinha funciona muito pro diabetes tipo 1. Também funciona? É isso que eu ia perguntar. Tem até meio que uma licença poética do paciente diabético em geral, e eu me incluo, que eu sou validado para as canetinhas. Entendeu? Então tem aquela hipocrisia, tipo assim, você tá tomando canetinha? Não, para tratar diabetes. Mas você volta a produzir insulina ou não? Zero, você zero. continua tendo que tomar insulina? Continua. Isso é interessante. Eu gosto de puxar assim, porque a gente fala muito de saúde aqui, às vezes tem alguns temas, você que tá com dúvida, vai procurar seu médico, porque às vezes você vai no achismo, é isso. Mas só para esclarecer, às vezes você tá com o problema, esclarecendo melhor aqui também, porque a gente tem que ter esse papel também aqui. Eu acho que a importância desse processo de educação, e aí multidisciplinária que você tá tendo, cara, faz muita diferença. O benefício que a gente acaba... E isso eu acho que é uma falta. Aí, crítica de modelo ao Ministério da Saúde, não esse, aos Ministérios da Saúde. Geral, então, né? geral, sabe? Porque... A informação, né, cara? Precisava, né? Agora, com o ChatGPT, você tem um médico na palma da sua mão. Mentira. Cara, assim, então, vamos lá, polêmica, né? Ele gosta, né? Vamos assim, vamos gerar um corte, né? Mas cara, vamos lá, o ChatGPT, ele tem uma metodologia de cruzar informações e gerar um conteúdo, que muitas vezes ele é errado. Porém, muitas vezes. Não, muitas vezes, tá? Porém, tem muito colega ruim, cara. Tá? Então, assim, não é defender o ChatGPT perante um profissional médico. Mas eu acho que a gente tem que ter uma autocrítica como classe e a sociedade em geral de que tá aparecendo um concorrente em que muitas vezes ele traz... Isso são números. Diagnósticos melhores que muitos médicos. Os GPTs, as inteligências artificiais, esses todos, Perplexity, Gemini, o GPT, eles estão já performando em diagnósticos, em provas, né? Então tem a prova lá de validação norte-americana, que eles estão conseguindo atingir notas muitas vezes superiores a que o médico. Aí entra sempre a conversa que eu acredito pra caramba. Tá, mas e o toque? E a medicina hipocrática? E o olho no olho? Não vai substituir e não vai ter. Mas essa é a minha maior crítica ao momento e ao nosso modelo. Você, colega médico, que está atendendo seu paciente em 5 minutos igual um robô, será, sim, substituído pela IA. Graças ao bom Deus. E, poxa vida, acredito muito na nossa classe, acredito muito em tudo que a gente faz, em tudo que a gente estuda. Mas a gente tem que perceber que o caminho que a gente trilhou, por uma questão mercadológica e tudo mais, podemos entrar nesse assunto, é algo que precisa ser refeito. E será que essa tecnologia não vem chegar para trazer uma revolução e um benefício da forma que a gente entrega saúde para os pacientes? Será que a gente não precisa gerar um modelo mais preditivo, mais preventivo do que o modelo corretivo e curativo, que é o modelo que a gente tem hoje? Será que a gente não tem que ter uma saúde mais voltada à entrega de valor do que a entrega de volume? Essa correria toda que a gente tem, assim,
Acho que são críticas e reflexões, zero de ser dono da verdade, esse é meu ponto de vista, e o jeito que eu acredito em que eu acho que, sim, a inteligência artificial vai substituir muitos médicos, porque os médicos estão querendo substituir o robô. E aí você ter um profissional trabalhando que nem um robô, que não fica com dor de cabeça, que não fica menstruada, que não reclama, que não tem conta, que não tira férias, que não tem boleto, que não tem filho reclamando, que não fica com dor de barriga e entrega... você tem... exemplo claro. Você tem um profissional que entrega 60% de resultado. Você tem uma inteligência artificial que entrega 55% de resultado, qual é a escolha? Vou querer o de 60% de resultado, obviamente. Só que se aquele 60% do resultado for média, e o 55% é fixo, e o 60% custa R$200, e o 55% custa uma manutenção de R$1,99 para você ter, gente, assim, a gente não pode fugir disso. Eu acho que assim, como melhorias na medicina, vai ser... Já está sendo sensacional. Já está sendo. Análise de imagem, análise de exames. Quando a gente pensa em protocolos... Cara, tem certas coisas que não faz mais sentido você memorizar como médico. Né? Às vezes você precisa recorrer a alguma coisa, a medicações diferentes, alguma coisa que já tem algum estudo que às vezes em 5 minutos você não consegue buscar. Mas ali você consegue puxar. Você fala, esse caso aqui eu tô achando que é isso. Faz uma pesquisa... Putz, é isso mesmo, lembrei. São pesquisas muito mais precisas para você exercer melhor a sua função. Por isso que o cara tem que ser cada vez melhor. Né? Eu acho que o cara que é mediano para ruim, esse cara tá com os dias contados mesmo. Isso em todas as áreas, não só na área da saúde. Mas se você sabe usar bem para você ser o melhor profissional, cara, ajuda demais, assim, principalmente a preditiva. É que a gente tá sentindo mais aqui agora a generativa. O que veio pra gente é a criação de texto, imagem, e isso é sexy, né? Tipo, agora eu consigo fazer um baita de um vídeo, agora eu consigo criar um texto, um relatório sobre a saúde do meu paciente aqui que eu não conseguia ter tempo antes. Cara, mas ele vai ler tudo isso que você está fazendo de relatório ou é melhor você explicar para ele a doença que ele tem do jeito que ele entenda? Porque esse é um grande X da questão também com médicos, que tem um Medicase, que você explica ao paciente, o paciente fala, cara, vou morrer. O que é isso? Né? Glaucoma, cara, não me dá um nome, me fala o que eu tenho, como que eu vou tratar, quais sintomas que eu vou sentir no meio do tratamento, traduz esse negócio para mim. Isso a inteligência artificial faz muito bem se o médico não tem essa destreza de texto. Que normalmente você está preocupado em resolver um problema. E aí uma das coisas que a gente estava discutindo, né, como que é a função do médico, o médico é treinado a cura e não a prevenção. E como que a gente tem que mudar esse modelo, porque a cura está cada vez mais cara e não está fechando a conta, né? E aí você vê esse modelo e fala, cara, o que a gente não pode faz? receber pela cura. É esse que é o ponto. Não me entendam mal, tá? Tipo, mas é isso mesmo, né? Cuidado com esse corte, né? Não é que eu tô falando que não é para curar. É o famoso desfecho, né? Exatamente. Então você tem que ter uma análise. A tese do Michael Porter, de Harvard, cara, do Value-Based Healthcare, é de que a gente precisa entender o desfecho que importa para o paciente e não para mim, médico. E aí, exemplificando isso, o maior case de valor em saúde que tem no mundo é o case da Martini Clinic, que é uma clínica de tratamento de câncer de próstata em Hamburgo. Todos os centros de tratamento de câncer de próstata no mundo, eles tratam buscando o maior sobrevida possível. O que os caras identificaram? O paciente não quer ficar vivo. Ele quer continuar tendo relação sexual, mantendo o nível de ereção, e ele não quer mijar na cama. Ele não quer incontinência urinária. E aí os caras têm níveis regulares de sobrevida e conseguiram aumentar absurdamente a taxa de ereção e reduzir a taxa de incontinência urinária. O mundo inteiro procurou os caras para tratar. Simplesmente fazendo o quê? Escuta ativa. Parando para ouvir o que o cliente quer. E não o que o profissional estava achando que estava entregando. E fazendo certo. Na perspectiva dele.
E aí, quando você muda a perspectiva, às vezes você ganha o jogo. Então, assim, isso eu acho que é uma reflexão tão rica e tão boa. E como você estava falando na questão do Medicase, o Medicase ele não acontece por acaso, cara. O médico, a gente tem uma formação muito grande e uma formação que vai distanciando a gente do paciente. Cada vez mais num pedestal, né? Cada vez mais num pedestal. E aí você propositalmente, obviamente que não são todos, mas grande parte, utiliza uma terminologia que só eu sei para que você fique confuso e você precise de mim ou ache que eu sei mais do que você. Só que isso, no meu ponto de vista, foi um grande erro no processo. Por que isso fez? Distanciou, né? Distanciou, cara. Eu quero uma coisa pra aproximar. Né? E de verdade, cara, eu passei a vida inteira sofrendo, porque eu sempre fui meio insano nisso, porque eu falo, gente, cara, como é que você não vai acolher aquele paciente? Não pode fazer isso, né? Como é que... Eu tava gravando ontem ou anteontem com um cirurgião, e ele falando, poxa, meus residentes abriam a barriga, ele era cirurgião oncológico, abriam no meio do corredor. O paciente, tipo, nu, aí chegava e abria pra me mostrar a lesão. Eu falei, gente, peraí, não, vamos levar ele pra um local reservado, a gente conversa, tal, explica pra ele o que tá acontecendo. Não é o 7º paciente da fila que vai se operar, é o seu João, cara. Que podia ser o teu pai, cara. Não, aí é o simples, né? Às vezes a pessoa fala, é muito difícil, é muito paciente. Tá. Se fosse o seu João teu pai, você faria isso? Faria. Então tá bom, não vou discutir. Não, verdade, eu acho que vão ter. Não, sim, eu faria, tudo bem. Mas dificilmente você fala isso, né? Ah, não, se fosse minha mãe eu ia tratar diferente. Poxa, cara, se fosse tua mãe tratar diferente, então por que você não trata os outros diferente? E só desenvolvendo nesse ponto. Eu passei a vida inteira, cara, tentando fazer atendimento diferenciado. O mote da minha clínica oftalmológica é fazer atendimento diferenciado para plano de saúde. E eu acredito pra caramba nisso, mas cada vez eu venho morrendo mais, porque você vai sendo estrangulado e eu venho tentando jogar o jogo de uma forma idônea e honesta, obviamente que a conta não tá fechando. Só que eu não consegui entender e externalizar o que era um atendimento diferenciado. E aí, muita terapia, GPT ajudando pra caramba, conversando, tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu hoje eu acabo dando muita aula, né? Eu falo pros alunos, e hoje dando aula em geral, que eu faço um atendimento que eu chamo de 3Es, cara. Que é um atendimento em que eu explico, como se eu estivesse explicando para uma criança, de uma forma didática, que ele precisa me entender. Eu preciso ser o mais empático possível, e aí as doenças me ajudam muito, porque o paciente sente que eu estou ali do lado dele, e ele acaba seguindo mais as minhas orientações. Porque não tem esse distanciamento. E por último, que é o que dá mais bafafá, empoderar o paciente. Cara, eu acredito que quem vai decidir o teu tratamento é você. Aí você fala, pô, peraí, cara. Pô, você tá me cobrando uma fortuna pra fazer uma consulta e tô querendo ouvir tua opinião. Óbvio que você vai ouvir minha opinião e óbvio que você vai ouvir minha conduta. Só que eu vou te dar as 3. E você vai escolher. Poxa, eu faço cirurgia de catarata. Faço o implante de lente intraocular, né? A prótese que a gente utiliza. Você tem uma prótese que custa 15 mil reais, você tem uma prótese que custa R$1.000. Tem ganho mercadológico e eu vou ganhar na mais cara? Sim, mas eu não posso só dar a lente cara para o paciente para ele escolher. Eu preciso abrir esse leque. Difícil pra caramba. Mas aí vai a ética, aí Total, vai do seu caráter, mas é tem difícil, muitas coisas. Mas aí difícil, é aquela história que a gente tá falando do modelo, entendeu? Porque é difícil. É difícil mesmo. Sabe? Mais uma polêmica. O modelo oncológico, cara. Cara, modelo oncológico, muitas vezes, você tem vínculo de remuneração junto de terapias, cara. Em sessões... Essa é muito controversa. Muito, cara. Entendeu? Só que assim, existe um range que a literatura coloca.
Então, você pode fazer 3 a 7 sessões num tratamento. Não é minha área, então, assim, podem depois tacar todas as pedras do mundo, mas, assim, eu tenho muitos amigos e conheço de mercado. Você faz 3 a 7 sessões. Você faz a 4ª. Beleza, não deu nada. Aí você começa a entrar num modelo de que, pô, dá para fazer 5. Tudo bem. Aí, qual é a minha grande preocupação e que, putz, existe? Você precisa de grana, cara. Aí você vai até o teu limite e vamos lá, pegar pesado aí, aí o debate fica mais alto. Tipo, tua filha tá com um problema de saúde seríssimo e você não tem grana pra pagar, cara. O que não muda nada da escolha, né? Deixando bem claro. Não é porque a tua filha tá precisando de dinheiro que você pode fazer algo que você não acha correto com o outro. Mas, muitas vezes é feito. Aí, beleza. Você chega lá na 7ª sessão. A literatura está te dando respaldo. Você não está fazendo nada errado. Mas... Não precisava. Não sei. Talvez não. Não sei, tá? E aí, por isso que o debate é bom. E isso é uma coisa louca da saúde, né? Porque não é ciência exata. Às vezes um protocolo desse de 7 para uma pessoa precisa ser 14 para chegar. Aí é que é o ponto. Ou não. Não, aí é que é o ponto. Cara, tem um número que é o debatível. O 14, você perdeu a mão. É o dobro, né? Não, esquece o 14. Não. Vamos colocar que seja o 7 e 10, tá? Pra não ficar tão hiperbólico. Você muitas vezes sabe que aquilo tá errado. Só que o que eu sinto é que você vai ficando poluído pelo meio, cara. E aquilo vai gerando... E aí a gente traz pro país. Aquele ato errado vai sendo normalizado por você. Obviamente, quando a gente tem uma punição, e o problema da gente ter a impunidade, a meu ver, é esse, você não tem uma punição, você acha... E quando você normaliza, você acaba fazendo o que mata o médico. E eu acho que é a maior causa de burnout hoje na medicina. Não viver pelo próximo. Cara, a maior essência da medicina... A medicina é uma profissão que, não me escutem vocês, dá pra trabalhar de graça, cara. Ninguém trabalha de graça, não é isso que eu tô defendendo, acredito numa excelente remuneração por uma entrega superior e tudo mais. Porém, o intangível de você ver a satisfação de um paciente que melhorou de vida em decorrência do trabalho que você entregou, cara, isso é impagável, cara. Mas sabe, isso aí vem até de cultura, né? A gente falou um pouquinho de cultura no início. Quando você tá lá na juventude escolhendo profissões... Já vem lá, quais são as que melhor remuneram? Medicina normalmente está no topo das escolhas. E então tem muita gente que entra não pelo propósito de salvar vidas ou pensar nas pessoas. Já entra com esse propósito de ganhar dinheiro. E aí essa pessoa já está, desde o início da faculdade, que se ele for uma particular ainda, é mais caro ainda, ele quer pelo menos ter o payback daquilo. Teoricamente, 35% dos estudantes. O trabalho da demografia médica brasileira da USP fala isso, cara. 65% dos estudantes de medicina fazem medicina para cuidar do próximo. 65? É um número alto até. Tá. Cara, depende, né, Douglas? Assim, dependendo do público que eu tô dando aula, cara, eu vou levantar e vou elogiar. E depende, assim, eu aqui, cara, eu acho um absurdo, cara. Cara, tinha que ser 100%, cara. Tinha que ser 100%, cara. Nada você vai ter 100%. Sim. Mas tudo bem, que você tem um número irrisório de pessoas que busquem outra coisa. Mas é porque, e aí a gente volta, pra que tem a saúde? Sabe? Porque no momento que tem, pra você ter uma boa remuneração, a essência do cuidado e do paciente no centro do cuidado... ela vai ficar secundária. Acho difícil alguém que tem um foco prioritário na remuneração, na monetização do processo do trabalho dele, volta a falar, é digno e a gente tem que buscar. Mas se esse é o foco fim...
Ele se perde no meio do caminho e eu já vi isso acontecer de perto com um médico amigo que você fala, cara, se fazer uma consulta que era quando o cara era um ninguém no Instagram, por exemplo, e o cara te olhava, conversava e tal, aí depois o cara virou uma celebridade, sumidade e tal, não sei o que, aí você vai, que a consulta tá 5 vezes mais e o cara não presta nem atenção mais em você, você fala, cara, que é aquele profissional ali agora? O que aconteceu com ele? Onde foi corrompido? Né? Foi pelo dinheiro. Né? Voltando para a história do modelo, né, cara? São os incentivos errados, cara. Acho que... E isso vale para quem é empreendedor também que tá ouvindo a gente. Quando a gente tem incentivos errados, o sistema, ele se destrói, cara. E em algum momento ele vai desmoronar. Né? Esse é o X da questão. E falando de empreendedorismo, você que é um cara que tem sua clínica há 15 anos. Como que foi essa transição, assim? Foi tipo obrigatório? Eu preciso ter minha clínica? Como que foi para você começar a empreender? Cara, eu sempre quis ter. Sempre tinha a visão do empregado, de que alguém estava me lesando e, obviamente, quando eu fosse o chefe, tudo ia ficar bom, porque o meu lucro ia ser completo. Iludido completo. O famoso ledo engano. Ledo engano, rapaz. Aí, fui fazer MBA para entender melhor, que a gente tem essa lacuna, né? Dentro da faculdade médica, e que eu acho difícil pra caramba de mudar. Como uma faculdade muito extensa, você colocar essas disciplinas, não sei se tanta gente iria buscar. Hoje tá tendo... Mudou um pouquinho, tá tendo... Criou-se um certo glamour do empreendedorismo e que, poxa, a gente sabe bem que a gente precisa colocar que a grande maioria dos empreendedores estão aí com o pires na mão, né? Não é a realidade que passa, né? Só o Instagram eu acho que atrapalha nisso, né? De mostra o sucesso de alguns, como em toda grande parte das profissões. Exato. E aí fui fazer MBA, fui crescendo dentro da clínica, dentro da estrutura. Eu sempre gostei muito da questão do business, então levei um pouquinho minha carreira para isso, entrei para a Unimed, não tive uma experiência satisfatória lá na Unimed Rio, que estamos até com um momento de crise agora lá no Rio. Depois eu fiz Mas você foi para a área de gestão na Ferg? Então, ou na Rio? Na Rio. Na Rio. A Ferg, cara, ela era aí só Ferg mesmo. Eu não vou nem entrar no que é esse sistema Unimed, porque... Não, já falei um podcast só disso. É só né, disso. Não. Explicar o que é o sistema já é uma loucura. Mas agora que você colocou só, a Ferg é uma... A Unimed é igual o Brasil, em termos de governo federal, governo estadual, governo municipal. Então tem as singulares em cada município, tem a federação, que teoricamente é o governo do estado, e tem a Brasil, que é o governo federal, tá? E aí tem uma coordenação, uma cooperação entre elas. Mas eu tive uma passagem no Conselho de Administração da Unimed Rio, em 2016, e com isso tinha uma falta na clínica, e isso é muito importante ser falado, tá? Porque voltamos aí para a dificuldade de empreender, aquilo ali depende de você. Pode ser que em algum momento você consiga criar uma equipe satisfatória e produtiva que consiga tocar um negócio, que é o que todo empreendedor quer. Mas para o médico, o autônomo, né? Advogado, médico, normalmente tem esse problema. Porque ele precisa ainda fazer a função dele ali. A não ser que ele vire realmente ou o dono de um hospital, ele sai 100% do ato de fazer a medicina e vira realmente um gestor. Porque se você tem a sua clínica, querendo ou não, você ainda precisa atender, né? É difícil você mudar isso 100%. Cara, é difícil pra caramba, Douglas. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Como eu fiz muitos cursos de gestão, eu estava colocando isso até para conectar com esse pensamento. Eu sempre tive vontade de fazer essa transição. Porém, eu acho que tem duas coisas que tem que ser colocadas na mesa. Eu gosto de ser autônomo e ter a minha liberdade. Isso, putz, é um baita de um salário que a gente também tem que falar aqui. Não, é sério. Porque, poxa, você ter alguém... E você tá aqui em São Paulo gravando um podcast é porque você tem essa liberdade. Exato. Sabe, pô...
3 semanas atrás eu fui fazer meu segundo caminho de Santiago de Compostela, entendeu? Então, assim, pô, é um negócio que... Mas, por outro lado, eu não aviso pros boletos, né? Os boletos continuam chegando, mas eu tenho a liberdade. Aí a gente dá pra entrar naquilo, será mesmo que tem a liberdade? Porque muitas vezes a gente viveu muito essa crítica do Flávio Augusto, né? Da CLT e afins, que é um absurdo e tudo mais. Mas tem muita gente que tem perfil. Sim. Eu gosto do autônomo e de buscar isso. Mas dentro do nosso modelo de planos, cada vez está ficando mais difícil. E aí é que eu acho que entra no que você colocou, de muitos profissionais irem para a clínica ou irem para a expansão, porque o modelo também te induz para isso. Porque você se transformar no ultra especialista, que é a jornada do médico, não é tão simples. Não é todo lugar que precisa de um ultra especialista. Então, tem pessoas que moram em cidades menores, que saem para fazer uma faculdade no município principal do estado, depois vai fazer uma especialização aqui em São Paulo ou em Boston, e o pensamento do cara é voltar para a cidadezinha dele. Ele não tem mais espaço, cara. Ele não pode voltar para... Pode. Mas daí não vai ser especialista. Trabalhar com outra... Exatamente. Aí ele desperdiça a jornada dele. Então, esses... Ninguém avisa isso pra gente. O cara só fala... Acontece de surpresa. Não, o cara só fala, assim, o que é a jornada? Tipo, cara, você tem que fazer mestrado. Mas pra quê? Sei lá, porque o chefe do serviço tem. Você tem que fazer doutorado depois do mestrado. Pra valer que te chamam de doutor, né? Cara, por quê? Assim, é porque aumenta a remuneração. Sim. Mas aumenta mesmo? Eu sempre tenho essa... Mas aumenta onde? SUS? Porque na sua clínica... Aumenta o contratado. Entendi. Não, os contratos, principalmente de professores, eles são vinculados a esses cargos. Então, quanto mais especializado... Faz sentido. Tá, eu acho que pensando em pesquisa, pensando em afins... Só que a saúde é muito maior do que a universidade. Sim. Mas se você for para uma clínica, por exemplo, não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum, cara. Assim, indiretamente, você vai ter um nível de especialização maior, você vai conseguir atender um paciente mais específico e, consequentemente, poder cobrar mais por aquilo. Num pensamento de plano de saúde, não faz diferença nenhuma, cara. Não tem nenhuma diferenciação. E esse é um problema. Na questão da entrega de valor, que não é exposto. Você se entregou ali, dinheiro, tempo... Todo mundo é igual. E aí a pessoa que não entregou nada, teoricamente ela recebe a mesma coisa e é igual. Incentivo novamente. Incentivo errado. Incentivo errado. É complexo, cara. Teve um momento até que o pensamento, você vai ter mais retorno. E a pessoa... Provavelmente os pacientes vão parar de ir nele porque ele não está entregando uma qualidade satisfatória. Até aí válido, mas como hoje a gente está com uma crise de mercado, em que dificilmente você consegue ter um médico de plano bom que te dê um atendimento digno... Cara, tá cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Porque cada vez mais os profissionais vão recebendo menos. Mesmo os bons, cara, mesmo os bons você tem que atender rápido. Esse é o ponto. Na sua agenda, quanto de tempo você abre para plano e quanto você faz particular? Você tem uma divisão dessa ou não? 100%, cara. 100% plano? 100%, cara. 100%. Cara, isso é uma dificuldade que eu tenho. Essa pergunta é excelente, cara. Porque tem médico que eu falo, tem médico que você fala, ele atende uma vez na semana é plano, o resto é particular. Ou ele tem 2 dias de cirurgia, 1 particular e 2 de plano. Então já faz essa divisão já e tem cursos ensinando isso para médicos também. Sim. Assim, o que acontece? A gente até coça a cabeça, né? Porque os contratos, cara, que você faz com as operadoras, eles, na grande maioria das vezes, são contratos em que você cede a tua agenda inteira para a operadora. Lembrando que nós estamos numa situação de hipossuficiência. Quem quer ser credenciado quando busca-se um credenciamento é o médico. Existe a possibilidade da operadora, do plano, do seguro, da autogestão ir buscar um médico. E aí você pode ter um poder de barganha para negociação. Mas não é o comum.
profissional inicial, tá querendo abrir uma clínica, vai entrar naquilo ali e fala, poxa, você me aceita? Sim, nas minhas condições. O que você quer? Demanda. Você não tem nenhum paciente. Ninguém te conhece. Venha. Você acabou de sair do mercado. Então é melhor atender por R$5 cada paciente ou 0? A resposta é 0. Eu espero muito que seja hipoteticamente os R$5 que você falou. Não, R$5 é hipotético. Não, R$5 não tem, não. Não, mas vamos lá. Mais pô. 20. Não, mas vamos lá. Tem... É uma coisa, é um ponto sensível aí também, né, da remuneração, né? Por isso que o cara faz consultas de 5 minutos, 3 minutos, mal olha no... Porque é isso, né, cara? Você fala, pô... Douglas, cara, tu tá me provocando, sacanagem, cara, vai me matar depois. Cara, assim, vamos lá, cara, eu não consigo não falar a verdade. O que é meu ponto, cara? Meu ponto é o seguinte, cara, ninguém bota uma arma na minha cabeça, cara. Então... Mas tem os boletos vencendo. Beleza, mas não é uma arma, Não cara. é uma arma? Não é uma arma, cara. É diferente. Você pode pegar o teu chapéu e ir fazer outra coisa. Não tô falando que é simples, tem uma baita dificuldade de fazer, tá? Mas o que hoje eu faço? Zero inteligente, gerencialmente falando. Mas eu me prejudico em detrimento da minha saúde mental e do meu paciente. Que, consequentemente, um mau atendimento para com ele atrapalha a minha saúde mental. Então, eu estou sendo egoísta também. Você tá pensando não em estou você. pensando só no lado do paciente. Estou pensando em mim. Sim. Entendeu? Mas, indiretamente, como eu vivo pelo outro, eu acabo me sentindo bem. Nem me sinto egoísta, sabe? Mas se a gente ampliar essa análise, subir de camadas, sim. E eu dentro do pensamento cristão, cara, eu acho que a essência da vida é você viver pelo próximo, cara. Eu acredito muito nisso, cara. Volta para a parte... Não precisa nem ser cristão, mas energia, cara. Você tá entregando uma coisa positiva, vai voltar positivo pra você. Não importa que você... Não é momentâneo. Às vezes pode voltar depois de muito preconceito e entrar em polêmica de religiosidade. Religião, porque é minha crença, sim. Entendeu? Mas até pra quem escuta a gente que não é religioso, Lógico, exatamente. não. Quando você faz o bem, as pessoas não, porque só me dou mal, que não sei o quê, não vou fazer mais o bem. Cara, não, uma hora volta, cara. Concordo. Uma hora Totalmente. volta 100%, independente da sua religião ou não, cara, volta. Mas é difícil. Mas é difícil, Você falou uma coisa aí de saúde mental. A gente semana passada, a gente tava lá no Rio fazendo um painel super legal, que foram aqueles 30 minutos mais rápidos da minha vida, porque aconteceu uma coisa muito rara que normalmente eu tô apresentando. E o Ricardo tava me entrevistando, coisa rara de acontecer. Mas foi muito legal, cara, porque você tocou no assunto de saúde mental, de como o podcast te ajudou no meio da pandemia ali, que você tava ficando doidão em casa. Tá bom de gancho, hein, cara? É o que eu faço muito podcast, você acaba tendo essa destreza. E aí, como que foi para você começar a fazer o podcast, né? Que a gente tem vários médicos que produzem conteúdo. Fazer o podcast e chegar no episódio 268, você falou? É isso, né? 263 gravados. 263, gravados. 258 lançados. Cara, é muita coisa. É uma consistência e uma paixão por entregar conteúdo e aprender com os outros que é louvável. Não é à toa que é um dos mais ouvidos. Mas como que foi esse início de jornada ali? Você fala, cara, eu vou fazer um podcast porque eu tô em casa, a pandemia, sou diabético, vou morrer, meu Deus. Me conta, porque você cortou muito rapidinho lá no dia, mas me conta mais como foi isso. Cara, fiquei 90 dias trancado em casa, em pânico com a Covid. Quebrei, naturalmente, como grande parte do mundo e dos brasileiros. Chegou no final do ano de 2020, né? A pandemia começa em março, abril de 20, né? Chegou no final do ano, eu como cirurgião de catarata, cirurgia eletiva, as pessoas operam quando estão incomodadas, quando está tudo estruturado. Achei que fosse conseguir refazer meu caixa, que as cirurgias iam voltar, os pacientes iam procurar, ninguém queria operar. Ninguém queria voltar a atender, ninguém queria trocar de óculos e nada disso. Cada vez ficou mais desesperador, cheguei naquele dilema de que, putz, vou ter que empurrar a cirurgia, vou ter que fazer exame que eu não preciso fazer, que vai contra o que eu acredito, contra o que eu quero fazer. Um amigo meu
que é o Diogo Rosa, que tinha um podcast que parou, que precisa voltar a fazer, é o Ideias em Saúde. Falou pra mim, foi meu amigo de faculdade, amigo de turma, falou, cara, pô, você sempre foi comunicativo, tem muita ligação e muito relacionamento, você não começa a fazer esse negócio de podcast que eu tô fazendo há um tempo, é bacana, acho que vai ser bom pra você. Falei, pô, pode ser. Fiquei lá, relutando, até que estruturei, em outubro, com uma ideia egocêntrica, individualista, em que eu não queria ajudar ninguém. Eu só queria ouvir histórias de oftalmologistas pra entender o que os caras estavam fazendo pra ganhar dinheiro que eu não tava conseguindo ver, cara. E aí comecei a trazer todo mundo da oftalmologia pra falar de jornada. Você foi totalmente nichado. Você começou com oftalmo, depois você trouxe outros médicos. Assim, o nome do podcast é Fala Doutores, né? Então, assim, Eu não lembro, cara. Eu não era nichado. Você não pensou nichado, não, mas você começou sua rede de amigos ali. Não, eu pensei em mim. Então, eu conheço todo mundo dentro da oftalmologia, então eu chamei as pessoas que eu admirava de alto nível dentro da oftalmologia. Aí fui trazendo, fui conversando e comecei a abrir para essa galera toda de gestão. Porque eu queria escutar como eles fizeram transição de carreira. Porque eu quis fazer, não consegui fazer da forma que eu queria. Aí falei, putz, tá bom. Aí foi tendo. Chegou num momento em que eu comecei assim, fazendo direto, com consistência. Então, desde dezembro de 2020, todas as terças-feiras, às 19 horas, eu lanço um episódio novo. Tem 5 anos que eu tenho podcast. Aí eu cheguei num momento que eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Aí você vai pra terapia, né? Aí você vai debater. Aí as pessoas ficam, cara, pô, não tá ganhando dinheiro, tá investindo um tempo danado nisso, por que você tá fazendo isso? É terapêutico. Aí entra o que você perguntou. Porque, como eu tava aqui eu precisei atender meus pacientes muito rápido, porque eu tinha quebrado para refazer caixa e tudo mais, o modelo exigia. Eu tava em burnout, cara. Eu tava surtando, cara. Porque eu precisava atender as pessoas correndo. Eu perdia alguns diagnósticos, tinha algumas falhas no atendimento que eu reconhecia, em que eu tinha qualidade, tinha a possibilidade de atender, mas que eu não estava conseguindo entregar tudo que eu podia. E, às vezes, até na minha percepção, prejudicando alguns pacientes. Aí começa aquela história da normalização, a pessoa... E eu não fui para isso. Falei, cara, não faz sentido. Aí aquilo estava me fazendo muito mal. E o podcast era o momento que eu conseguia fazer o que eu acredito, que é escutar as pessoas e deixar que elas liberem as suas histórias. E, obviamente, que eram histórias que eu gostava, curiosidade danada. E aí, pô, aquilo era o meu equilíbrio emocional. Tanto que eu fui crescendo bastante, com colegas de relevância, chegavam para mim e falavam, Ricardo, ninguém tá fazendo o que você faz. Porque eu não fui para hype. Todos os meus episódios são falando sobre desenvolvimento de carreira médica. São falando sobre jornada de pessoa. Eu nunca falo sobre temas. Óbvio que vai ter lá o highlight, né? Vai ter lá a thumb falando, mas a jornada sempre é a ideia de humanizar a saúde, mostrando que o médico erra como todo ser humano. Porque a gente tem essa imagem de super-homem, né? Endeusada, né? Cara, aí o ponto, Douglas, nem é sim, mas nem era esse o meu pensamento. O meu pensamento é que o profissional médico não pode errar, cara. E faz sentido. Pô, se eu tô operando a tua mãe, se eu erro, pô, você vai me matar, pô. Com razão. Mas desculpa eu te falar, eu erro. Acontece. A gente tem que minimizar, a gente tem que fazer tudo para que isso não aconteça. Mas desculpa falar a verdade para vocês. Todo mundo erra. A gente tenta isolar os problemas, fazer com que não traga para dentro do trabalho, mas a gente é gente, cara. A gente falha, cara. E é isso que eu venho nesses 5 anos tentando trazer no canal, ter um bate-papo. E obrigado pelo espaço, e por isso que é tão legal fazer isso como a gente está fazendo, que é muito aquela pegada de flow, né, cara?
a gente acaba esquecendo o que a gente tá falando aqui, você naturalmente vai se desarmando e você consegue ser a tua essência. E tem umas coisas, eu reparo muito em comportamento humano, não sei se você repara. Aí você tá... Início do podcast, Ricardo estava assim. Então, Douglas, tal... de repente, agora a gente já tá nesse papo aqui, já... Mas agora mas foi. Isso é um negócio que eu sinto menos, cara. Porque eu faço tudo remoto, né, cara? Essa é uma diferença, estúdio, você vê cara. luz e tudo. Mas eu gosto tanto de fazer em estúdio, porque o remoto, putz, não tem o antes, não tem o depois. Você trabalha com isso, cara. Não, mas a gente faz de médicos aqui também. Não, eu não tô vendendo o peixe, mas eu é entendo o legal teu ter. ponto, cara. Não, eu acho fundamental, acho válido e gostaria de fazer mais presencial. É incomparável a troca. Só que, Douglas, eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei se eu tivesse feito presencial. Por isso que eu falo e me posiciono, as pessoas às vezes ficam reclamando de mim. Cara, eu sou o maior podcast de desenvolvimento de carreira médica em número de episódios, cara. Tem podcasts médicos maiores do que o meu em número de episódio, mas muito... Tá, vou falar hoje sobre diabetes. Vou falar hoje sobre a minha opinião. Eu falando do meu modelo... Totalmente, o meu aberto. modelo não tem. E por que as pessoas... Muitas pessoas começaram e continuam começando até hoje. E eu ajudo um monte de gente falando sobre isso. E eu falo pra todo mundo, pode começar, mas não vai me pegar. Porque hoje, se você estiver chegando perto de mim, eu vou fazer 2 por semana. Mas, por quê? Porque a minha estrutura é muito enxuta, cara. Pô, isso aqui é muito bacana, uma produção. Gostaria muito de ter. Mas, poxa, tem custo envolvido, cara. Fica muito melhor? Óbvio que fica. O áudio fica muito melhor, a imagem fica muito melhor, a entrega fica muito melhor. O engajamento em decorrência da qualidade muda tudo. É um outro jogo, eu sei. Mas eu acho que eu te falei isso também. O Fala Doutores, pra mim, é meio, não é fim. Eu, depois de muito tempo, cara, a modelagem é, hoje, qual é a minha busca? Encontrar um padrão de sucesso entre os convidados, meio que Napoleon Hill. Sim. Encontrar um padrão de sucesso entre os colegas... Tim Ferriss, exatamente. Entre os colegas que passam por ali. E existe um monte de padrão. E aí a IA me ajudou pra caramba de conseguir conectar, estruturar tudo. E hoje é a minha busca. Cada vez mais... Esse é o novo MBA, cara. Porque você vai aprendendo com cada um, velho. É o novo não, é o melhor, né? O melhor de todos. Que é literalmente skin the game, né? Isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu fiz 2 MBAs. O MBA me trouxe muita coisa. Eu fiz mestrado também em gestão. Me trouxeram muita coisa. Mas, como o meu foco era a clínica, a minha tese de mestrado até é de crescimento, de acreditação e qualidade dentro da clínica. Porém, eu não implementava no jogo, no game. Então, eu fui tendo muitas skills... Mas não aplicava. Que eu não aplicava. E, você perde, né? Perde, total. Perde. Tá? É melhor do que não ter? Acho que é. Mas, poxa vida, isso aqui que você faz há tanto tempo, e por isso que você consegue fazer as transições tão bem, as conexões, e traz a leveza para mim trocar uma ideia e começar a me soltar, cara. Porque é uma naturalidade que você vai adquirindo com o tempo, né, cara? É a prática, cara. E você falou uma coisa que eu pratico muito e propago muito, sempre que eu posso, que é a escutativa. E hoje, nas redes sociais, todo mundo quer falar muito. E uma das coisas que eu mais faço aqui, que eu acho que é uma das coisas difíceis hoje de você ver em alguns podcasts, mesmo você falar do Flow, Podpah, é dar mais voz ao convidado do que eu tentar falar mais. Essa é uma das coisas mais difíceis hoje. Porque já tinha o Jô Soares que mal deixava o convidado falar. O Faustão, mesma coisa. Por que eu vou fazer a mesma coisa? Por que a gente pode fazer diferente? Dar a voz para as pessoas aqui, empoderar essas pessoas, fazer com que o conhecimento dela passe para mim e para quem está ouvindo a gente também. E falando de conhecimento, o quanto você gosta da ciência de ser médico? Que médico é um cientista. E quanto você faz de pesquisa, busca coisas novas, vai atrás de conhecimento, não só na gestão, mas no ato médico mesmo? Cara, isso é um negócio que cada vez menos, Douglas, sabia? Cara. Mas você sente falta ou você já fala, não, agora tô feliz? Não, eu sinto falta. Porque
cara, é inesgotável. Assim, não tem como ficar atualizado. Essa é a grande realidade, tá? Quanto mais fui estudando gestão, eu curto mais estudar a parte de gestão do que a parte técnica da medicina. E aí você chega num momento, e isso é uma coisa que eu acho ruim, até do distanciamento da educação continuada que o médico tem. E esses modelos aqui são tão bons, de alguma forma traz alguma luz. Quanto mais tempo você vai passando, mais você vai ficando autossuficiente daquilo ali. O consultório, não sei se vocês já pararam para pensar, não deve, porque não faz muito sentido vocês pensarem nisso, mas o consultório, ele tem uma necessidade de conhecimento muito limitada, cara. Os problemas que aparecem mais raros não aparecem como o nome diz. Hoje é super comum do paciente chegar no consultório com uma alteração rara, sabendo mais do que eu. Aquilo ali não é a minha área, eu acabo que faço mais cirurgia de catarata, mas faço oftalmologia geral. Então bate um paciente com um problema. Óbvio que eu vou estudar o problema e vou conseguir ter uma velocidade, uma análise muito melhor uma próxima consulta, ou fazer um direcionamento para um colega que tenha mais expertise no assunto do que eu. Mas eu sinto, e aí conversando com muitos colegas, que a gente vai muitas vezes se distanciando, e eu acho ruim. Eu não acho bom, sabe? Mas assim, aí você vai buscando prazeres, né? E tem o outro lado, que é a história da expectativa de vida mais alta, né? E de você quase que necessariamente ir, na grande maioria dos profissionais, tem alguns que continuam straight ahead e by the book. A vida toda. Não é uma crítica, mas hoje não é comum, né? Então você acaba adquirindo novas skills que vão te trazendo novos prazeres. E aquele encantamento inicial, os pacientes hoje chegam para mim, Douglas, e a grande maioria das queixas, com 3 palavras eu já sei o que o cara tem. Só que muitas vezes eu caio do cavalo. E o que é ruim. E graças ao Deus que eu sinto que sou conectado com o paciente. Porque isso também vai me desconectando. Porque eu não dou a devida importância para a fala dele, porque com 3 palavras eu já sei qual vai ser a 4ª. E o que eu vou encontrar no exame físico quando eu for analisar. E isso é muito ruim. E aí quando você volta para a história da educação continuada, e a busca de pesquisa, e afim, e a universidade, que aí eu acho que isso... Eu distanciei completamente da questão do... Isso não tem uma questão de especialização também, já que você foi direto na catarata, por exemplo? Se fosse uma coisa mais ampla da oftalmologia, você acha que teria diferença? Então, cara, eu fiz... Cara, se você é especialista em catarata, você mesmo que já sabe que o cara vai lá e já tá com problema, certo? Ou não? Não entendi teu ponto de vista. Por exemplo, né, você é especialista em catarata. Tá. Então, toda vez que você vai procurar um especialista em catarata, que eu estou com catarata, provavelmente, que alguém falou que eu estou com catarata, vou lá no Dr. Ricardo Valente, que é o cara que cuida disso. Então, você já sabe exatamente que problema que ele tem, que é a catarata. Se eu fosse um generalista, por exemplo, cuidasse da saúde ocular em geral, eu já não sei mais o que esse cara tem, necessariamente. Ele está com um problema, precisa pesquisar mais. Seria diferente? Entendi teu ponto. Por exemplo, quando você tá no SUS, você só catarata também? Não, peraí. Aí o SUS você botou maldade, pô. Aí você já mudou essa conversa. Não, chegar lá. Falando, porque às vezes num lugar você tá muito especialista e outro você abre um range pra ser generalista. O ponto não é na maldade, não. Não. Maldade não me entenda mal. Vou explicar a maldade que eu tava brincando. É brincadeira. O generalista, cara, o consultório oftalmológico, vou trazer pra minha realidade, não vou abrir. O consultório oftalmológico, ele basicamente funciona com troca de óculos, cara. É refração, cara. A grande maioria dos pacientes, tô falando aí tipo
mais de 60% dos pacientes têm algum erro refracional. Então é aquilo que acontece na rotina do consultório oftalmológico. O médico generalista troca óculos. Então o cara sabe o que vai acontecer. Por isso que eu falei que tem uma maldade tua, não proposital. Mas quando você coloca no SUS, aí o N é diferente. Porque o perfil que vai buscar o SUS, obviamente que a maioria também é refração, mas como tem um N muito grande, vão casos complexos misturados no meio do todo. Já na saúde suplementar ou no particular... Te desafia um pouco também. Desafia um pouco. Aí o teu ponto é relevante. Mas no consultório privado, na maioria das vezes, os quadros são iguais. Então, mesmo você sendo generalista, não muda nada. Quanto mais outra especialista, mais você vê raridade. E aí existe a possibilidade de você ser o maior especialista naquela doença e você viu 2 casos. Porque eu nunca vi nenhum. E aí o cara é fera porque ele teve 2. Entendeu? Mas ele acaba estudando mais doenças raras meio que a todo tempo e tem lá um pacote de doenças raras dentro dos setores. Então isso acontece. Mas é o cara que precisa do generalista para gerar o direcionamento para ele. Então ele precisa ter uma estrutura mais robusta de atendimento geral, por isso que ele não pode ficar na cidadezinha. Porque não vai ter o problema dele. Se ele viu 2 morando em Chicago... A cidade de 10 mil pessoas não vai ter, né? Não vai ter, cara. E se sabe? tiver, vai ser então, raro. Então, assim, é uma complexidade e... Voltando ao teu ponto inicial, da questão da busca de pesquisa, atualização técnica, eu acho que é uma coisa boa da conexão com a universidade. E eu acho que é outro ponto super relevante que a gente tem um constrangimento de falar e eu não tenho nenhum da tua pergunta. Cara, as pessoas são diferentes. Esse profissional é necessário e é fundamental. O que busca a pesquisa e a especialização eterna naquilo ali. E hoje, uma das coisas que eu mais propago dentro dessa ideia de fala doutores e afins, de alguma forma mudar um pouquinho o modelo, é que a gente tem algo muito mais vasto do que a assistência simplesmente na saúde, que é utilizar essa expertise médica para você conectar outras skills para você conseguir ter um progresso, não desmerecendo isso aqui, que precisa desse profissional, precisa disso. É complementar, né, cara? Eu até perguntei isso porque aí não foi na maldade mesmo, mas é porque tem amigos que são ortopedistas, por exemplo, que atendem pelo SUS porque falam, cara, no meu consultório eu não aprendo mais nada. Então eu tô indo pro SUS que lá eu consigo fazer cirurgias diferentes, ser criativo na parte cirúrgica, porque vem casos que eu não encontro no consultório. Às vezes o cara vai no ortopedista para uma unha encravada. Eu falo, cara, não é isso, né? Onde eu vou aprender? Então eu vou no extremo. Aí ele vai no SUS. Por isso que eu perguntei, porque cada especialidade... Isso é tão legal da medicina. Cada especialidade é tão diferente uma da outra. E é tão difícil você ter protocolos. A saúde é um negócio tão apaixonante. Você começa a falar e não para mais, né? Mas pra gente não ficar aqui 3 horas conversando, que normalmente o podcast tem 1 hora e já passou um pouquinho, a gente chegar na nossa reta final, eu gosto muito de falar de liderança aqui. Você já deve saber. Como que é ser um médico líder dentro do consultório, dentro dos cooperados? Como que é essa relação entre exercer a função e a liderança para você? Cara, liderança para mim é exemplo, cara. Totalmente. E aí eu trago uma mágoa que eu tenho minha comigo mesmo, que foi esse exemplo da pandemia, cara. Eu fiquei em pânico e eu não tive o papel de líder que eu tenho, cara. E já algumas vezes já falei isso com equipe e com funcionários, mas me sinto mal de não ter estado lá à frente junto. Minha sócia continuou a atender, que ela acreditava que era o caminho e eu não, tá? Então, assim, eu acho que liderança, cara, é exemplo, cara. É você
tá lá no front, a pessoa vê que você tá do lado quando dá o problema, é você chegar na hora e cobrar que todo mundo chega, é você sair na hora que tem que sair, entregar. E eu sinto hoje, dentro de todas essas conversas, que a gente vem tendo uma omissão, cara. Até por essa questão de dificuldade da vulnerabilidade para o profissional médico, porque ele não pode mostrar falhas e mostrar defeitos, de estar ali exposto. Porque quando você está ali sendo exemplo, você erra, cara. E dentro desse erro, mostrando que você está tentando melhorar e tentando aprender, eu acho que as pessoas veem que você é igual. Veem que você é humano. Cria empatia, né? Exato. E eu acho que você consegue ganhar, aí parafraseando, né, Brené Brown, né, você acaba conseguindo se fortalecer e mostrar um poder que hoje tem tanto valor. Que é a pessoa avaliar que na vulnerabilidade tem muita força. E não o contrário. Da gente tá aqui de peito aberto falando e disposto a esclarecer as dúvidas e não tentando fazer um teatro. Que acaba que tem muito esse perfil de liderança, de entrega, que eu sinceramente não acredito. Eu acho que não é perene. Eu acho que não é perene. Eu acho que não é contínuo, apesar de muitas vezes gerar uma certa frustração, porque muitos desses líderes estão atingindo resultados imediatos, que essa jornada do sacrifício e de você levar a vida de uma forma correta vem parecendo que não é legal. Então, assim, para mim é exemplo, cara. Para mim, e aí eu coloco liderança como pro meus filhos, sabe? A grande importância tá aí. Eu falo para todo mundo, cara. Em 2023 eu fiquei 1 ano na Espanha, né? Fazendo o Caminho de Santiago de Compostela. Tive o privilégio de fazer com meu pai, cara. E aí as pessoas até falam, qual é o maior ensinamento? O maior ensinamento, cara, é a importância que as pessoas que estão próximas a você e que você ama fazem na tua vida. E, infelizmente, você só consegue dar valor a isso na falta. E aí, como, tava andando lá, ficava o dia inteiro, 20, 30 quilômetros andando, e muitas vezes sozinho, aí você reflete, tem dor, tem tudo de ruim, e aí você fica, putz, cara, a única coisa que eu queria aqui era que a minha esposa e meus filhos estivessem do meu lado. A única coisa que eu queria era isso. E não tinha. Aí fala, Ricardo, precisava ficar 1 mês lá, comendo mal, dormindo mal, sem trabalhar pra sentir isso. Cara, precisou. Fui fazer agora de novo e meu projeto de vida é fazer a cada 2 anos. Porque você volta, reflete, analisa que você não precisa desse bando de bullshit que a gente tem e corre atrás pra comprar A ou B pra você se validar e pra você melhorar. E, na verdade, a essência da simplicidade é que tá o segredo. E, infelizmente, eu precisei da falta e da falha para perceber isso. E o pior que mais me faz mal, que é você sucumbir ao coletivo depois de perceber qual é o caminho da felicidade. E por isso, a recorrência, a ideia de voltar a cada 2 anos para refletir, para ter esse processo de autoconhecimento e tentar nessa busca de minimalismo. E aí minimalismo, adoro tomar um vinho bom, adoro coisa boa. Mas precisa acumular coisas, né? Eu acho que a questão do acúmulo... Eu naturalmente não sou acumulador. Então isso para mim nunca foi um problema, tá? Mas eu sei que muitas pessoas precisam, né? Então não vou nem entrar no mérito do julgamento. Mas o ponto para mim só é que eu acho que a gente vai se perdendo nessa jornada e a gente começa a fazer coisas que não são da nossa índole pra gente ter o que a gente não precisa. Então, essa reflexão é que eu acho fundamental e eu acho que a gente precisa muito disso na saúde, cara.
voltando para a essência de que o cuidado tá no olho, o cuidado tá no toque. E fechando o looping da nossa jornada toda, cara, isso é hoje o que mais me motiva, apesar da dificuldade toda de equilíbrio financeiro, de manter a estrutura que eu acredito, e de muitas vezes, aí peço até desculpa para minha família, que muitas vezes poderia estar dando muito mais, mas dentro dos meus valores acaba tendo uma dificuldade muito grande disso, mas eu vejo que o sistema está mudando para uma modelagem em que isso vem tendo relevância, como na história da IA, que o toque, que o olho no olho, que o contato vem se transformando num diferencial. Diferencial esse que eu sempre construí na minha vida inteira e que hoje, se Deus quiser, vai ser valorizado pelo mercado. Porra, sensacional, cara. Que speech. Pô, obrigado por sua presença aqui, cara. Te conhecer foi, cara, uma bênção esse ano, cara. Porque a gente chegou lá, primeiro que ele passou no LinkedIn o número errado dele. Eu falei, esse cara não quer falar comigo, que eu mando mensagem e ele não fala com ele. Aí ele chegou pra mim, pô, o Doug não quer falar comigo, não responde o WhatsApp. Eu falei, cara, olha o seu número aqui dele. Pô, passei errado, desculpa. Eu falei, tá vendo? E normalmente quando a gente faz painel, eu gosto de conversar e se conectar antes. E a gente se conectou 1 minuto antes de começar. E aí a gente ficou lá meia hora trocando ideia. Eu falei, cara, a gente precisa fazer um podcast juntos. Tem muita coisa pra conversar, muita coisa legal. Aprendi demais com você, cara. Parabéns por ser esse grande exemplo. Eu que te agradeço, cara. Ele não quis falar, mas a gente ainda se conheceu no banheiro ainda. Né? Teve esse lado ainda, mais esdrúxulo ainda, entendeu? Falei, pô, não tô acreditando que eu fiquei tanto tempo pra falar com você, ainda vou te conhecer aqui no banheiro. Verdade, essa, mas assim, não, foi um baita prazer aqui estar com vocês. Parabéns aí por tudo que você tá construindo, tudo que você tá construindo, não, tudo que você construiu, né? E continua construindo aí com modelos novos. Parabéns aí pela tua força, parabéns pelo teu pitch, o discurso lá na Phys Week foi muito poderoso. Obrigado. Acho que passou uma mensagem muito bacana e obrigado aí pelo espaço, à disposição. Sigam Fala.Doutores no Instagram e Fala Doutores no YouTube. São as mídias principais que eu mais trabalho e estou aí à disposição para, de alguma forma, a gente conseguir construir um sistema de saúde melhor. Show de bola. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.